Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula. Na aula passada falamos um pouco sobre a memória EEPROM. Quem não assistiu, por favor assista para poder acompanhar o nosso curso. Nesta aula vamos estar falando da memória STAIC. Memória STAIC. São de 13 bits, tem 8 posições ou 8 níveis, é uma memória volátil e armazena instruções de saltos. Está aí a memória STAIC, localizada acima. Aqui temos a memória Flash ROM. Temos aqui os 8 níveis da memória STAIC. Temos aqui o vetor de reset, que está no endereço 000, e o vetor de interrupção, que está no endereço 04. As instruções de salto são a call, a return, a retfi, a retlw e a goto. Não se preocupe por hora, que a gente vai estar falando em aulas futuras de cada uma dessas instruções. Mas o que faz essa instrução exatamente? Aqui está a nossa memória e aqui as suas linhas de código. Quando se deparar com uma dessas instruções, o que o código vai fazer? Ele vai pegar o endereço onde está essa instrução, vai armazenar em um dos níveis e vai para o local onde a instrução está chamando. Sempre quando tem uma instrução dessa, tem um label para indicar para onde que o nosso código vai. Então, ele simplesmente vai procurar o label onde a instrução está chamando. Vai executar as linhas e tem uma outra instrução ou que vai retornar para o local onde veio ou que vai fazer um outro pulo para uma outra posição do nosso código. Então tem que ter muito cuidado ao estar escrevendo essas instruções de salto para que o código não se perca no decorrer do programa. Se caso ele encontrar uma instrução de retorno, como está aqui, return ou retlw, ele vai pegar o endereço da onde houve o salto e vai voltar uma linha abaixo. É mais ou menos dessa forma que servem essas instruções de salto. A gente vai estar vendo em detalhes em aulas futuras, só para a gente ter uma noção de como é que funciona. Está aqui um exemplo de código em assembly. Então o que o contador de programa faz? Ele vai estar varrendo linha após linha e aí quando se deparar com a instrução de salto, está aqui a instrução de salto e está aqui o label. Esse label é justamente aqui. Aqui está a nossa memória STAIC. Vamos pegar como exemplo aqui. Então o que ele faz? Ele vai pegar esse endereço, levar para o primeiro nível da memória STAIC e aí vai procurar esse label início. Então ele salta direto para o label e aí continua a sua execução dos códigos, linha após linha. E aí ele vai se deparar com outra instrução de salto. Ao encontrar essa instrução de salto, ele vai procurar justamente esse label. Mas antes disso, ele pega esse endereço, armazena no nível seguinte.
Ao armazenar, aí sim ele vai procurar esse label tempo. Encontrando o label tempo, está aqui, ele vai estar executando linha após linha. Aqui tem a instrução goto, que é de salto, só que essa instrução simplesmente diz para retornar à linha seguinte. Então, ele retorna para a linha seguinte, e aí quando decrementar tudo que tem que ser decrementado, ele vai saltar. Quando essa instrução zerar, ele vem para a linha abaixo, que é outra instrução de salto. Ao vir para essa instrução de salto, está dizendo que é para retornar. Então, retornar, ele tem que retornar para a memória stake, pegar o último armazenamento nessa memória. Ele vai pegar o endereço e vai retornar uma linha abaixo da onde saiu. E aí continuar. Todas as vezes que encontrar uma instrução de salto, ele vai ter que estar armazenando na memória stake, procurar o label no decorrer do programa, executar o que tem que executar, e quando se deparar com outra instrução de salto, ou para ir para uma outra parte do programa, ou simplesmente para retornar, ele vai lá na memória stake, pega o seu endereço e retorna. Então tem que ter muito cuidado ao estar escrevendo o nosso código em assembly para esse programa não se perder e aí o microcontrolador parar de executar o que a gente quer, o que a gente propõe dentro do nosso código. Então tem que ter muito cuidado. Está aqui um mapa. Aqui em cima temos a nossa memória stake. Aqui o nosso contador de programa, que vai estar fazendo a varredura dentro do nosso código. E aqui está a CPU, ou o nosso PC. Ele usa esses dois registradores, o PCL e o PCLAT. 5 bits para o PCL, 8 bits para o PCL e 5 bits para o PCLAT, totalizando 13 bits, que é justamente a quantidade de bits que é a nossa memória stake. Por isso que a memória stake tem que ter 13 bits, já que ele vai estar armazenando endereços de 13 bits. Então, ao estar executando o nosso código lá, vai estar armazenando esses dois registradores. Quando se deparar com a instrução de salto, como vimos, ele vai estar armazenando esse endereço em cada nível. Tá aqui os níveis de 1 a 8. Justamente para o PC não se perder no decorrer do programa. Porque o PC ele vai estar armazenando simplesmente as linhas de código, linha após linha. A instrução de salto, ele teria que estar armazenando 2 endereços. Mas isso não é possível estar armazenando 2 endereços, já que ele é de apenas 13 bits. Então, o endereço ao qual o código está sendo lido vai estar armazenando os 2 registradores, PCL e PCLAT, e a instrução de salto, a memória stake, ela é responsável por estar armazenando esse endereço. O endereço vai para a memória stake, o contador de programa continua a sua varredura, e quando se deparar com a instrução de salto, joga na stake, executa o que tem que executar. Se tiver que retornar e pegar o endereço, ele vai lá, pega o endereço e continua a sua varredura de programa normalmente. Então é desta forma que o microcontrolador trabalha, em parceria com o PCL e o PCLAT, junto com o PC, que vai estar fazendo essa varredura, armazena nos 2 registradores. Quando houver instrução de salto, armazena o endereço na memória stake e aí ele continua a leitura do nosso código normalmente. Não sei se deu para ser claro, mas isso vai se tornar bem mais claro quando tivermos já escrevendo os nossos códigos em assembly. Isso aqui é só uma breve abordagem para entendermos como funcionam as memórias,
como funciona esse PC, os seus registradores e a memória stake. Chegamos ao final da aula, espero que tenha gostado. Se gostou, clica aí em gostei e compartilhe, porque isso nos ajuda outras pessoas a conhecerem o canal. Até uma próxima aula.